Oi, gente, quero trazer para você o que é o altar de Deus hoje. O que é o altar de Deus hoje? Vamos lá. O que é o altar de Deus hoje? Vamos meditar a respeito. Até hoje se fala muito sobre altar. E muitos dizem que o altar de Deus é o nosso coração. Outros ainda dizem que altar também é o púlpito que existe nos templos. Então, muitos dizem que o púlpito é o lugar sagrado e que Deus não deixa qualquer pessoa falar ou pregar ali. Todavia, vamos falar o que é de fato altar nos dias de hoje. Leia com atenção, ouça com atenção e tire as suas conclusões. Vejamos algumas passagens bíblicas que falam sobre altar. O altar do tabernáculo. Então tomarás o azeite da unção e ungirá o tabernáculo e tudo que há nele, e o santificará com todos os seus pertences, e será santo. Ungirás também o altar do holocausto e todos os seus utensílios, e santificarás o altar. E o altar será santíssimo. Está lá em Êxodo capítulo 40, verso 9 e 10. Acima, nesse texto que eu acabei de ler, está se referindo ao altar do tabernáculo, o altar do tabernáculo. Tá, vamos ao altar do templo de Salomão. Fez também Salomão todos os objetos que eram para a casa de Deus, como também o altar de ouro e as mesas sobre as quais estavam os pães da proposição. 2 Crônicas 4:19. A passagem que eu acabei de ler já se refere a um altar do templo de Salomão, que Salomão construiu. Todavia, a palavra altar será encontrada diversas vezes na Bíblia. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa e ofereceu holocausto sobre o altar. Gênesis 8:20. Acima, nesse texto que eu acabei de ler para você, nós vamos ver pela primeira vez a menção de altar na Bíblia, que foi feito por Noé, após sair da arca quando cessou o dilúvio. Vemos na Bíblia altares de pedra, altares de metal, altares de ouro e etc. O altar para o judaísmo, como é? O que simboliza? O que significa? Para o judaísmo, você pode perceber que o altar é um local formado por pedra, por terra, algumas vezes pedra, e também, como no caso de Moisés, uma caixa dourada onde as ofertas de sacrifícios eram apresentadas. O altar para a Igreja Católica, vamos entender como é. Agora, já no culto da Igreja Católica, o altar seria a mesa onde a missa é celebrada. Muitos católicos consideram o altar em seus templos como símbolo do próprio Cristo. Aqui, o altar tem um ser fixo, feito de pedra, de um só bloco, simbolizando Jesus como a pedra viva. E como é o altar para os protestantes, ou seja, os evangélicos? Para os protestantes evangélicos, o altar é o lugar onde se coloca o púlpito, o local onde a pessoa prega, onde a pessoa são consagrada a um ofício e também onde a Santa Ceia é consagrada no culto específico. Muitos protestantes levam muito a sério os púlpitos, onde as escrituras são mencionadas e onde muitas coisas são feitas mediante as suas cerimônias. O que é altar na Era da Graça? Vamos agora para a Era da Graça. Vamos agora, entrar o que significa o altar na nossa Era, a Era da Graça. Vemos hoje que existem muitos templos e, por consequência, muitos altares. Porém, segundo as Escrituras, o que é o templo de Deus hoje? Os deveres devemos reformular a pergunta: quem é o templo de Deus hoje? Na verdade, hoje, devemos perguntar: quem é o altar de Deus hoje?
e não o que é o altar de Deus. E por que isso? Porque hoje nós somos o templo vivo, nós somos o altar. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3:16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque sois vós o templo de Deus vivente, como Deus disse, neles habitareis e entre eles andareis, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. 2 Coríntios 6:16. Veja que está claro que nós somos o templo de Deus. Portanto, se somos o templo de Deus, qual seria o altar de Deus a não ser a nossa própria vida? Então, que em muitos lugares ainda dizem nos dias atuais que temos que levar sacrifício para o altar de Deus. Então, muitos chamam esse sacrifício de coisas, de objetos, mas qual é o sacrifício maior que Deus quer de nós? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei em vossos corpos um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Está lá em Romanos 12:1. Você tem que apresentar primeiro o teu culto no altar, que é o teu coração, ao teu Deus. Nós. O sacrifício é a nossa vida e a adoração ao nosso Deus. O que é altar nos dias de hoje? Então vemos que hoje, segundo as Escrituras, nós somos os verdadeiros altares de Deus. Hoje, Deus não está apenas em móveis, não está em pedra, não está em madeira, não está em parede, não, ele não está necessariamente nada disso. Podemos ter os nossos púlpitos, altares, para trazer ali, reverenciar ali, fazer ali a nossa liturgia, sim, podemos e devemos, mas não é ali que ele está dentro de cada um de nós. Deus hoje usa seus filhos, seus servos, que são o altar dele vivo. A nossa vida em Cristo é o altar de Deus, que a cada dia, cada cristão preserve o seu altar diante de Deus limpo, vivendo em santidade para que Cristo seja glorificado. O que é o altar para você? Depois de tudo isso, não adianta nada você querer botar um altar lindo, cheio de luxo na sua igreja, você ter ali um roupante de santidade e dizer aqui ninguém sobe se não tiver vida com Deus, se você mesmo não estiver consagrando, constituindo na sua própria vida um altar para o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus Todo-Poderoso Yahvé, o nosso Senhor Jeová Todo-Poderoso. Constitua o teu altar a Jesus. Depois você começa a santificar, a buscar santidade ao seu redor, nas coisas que a gente consagra a Deus. Mas o altar somos nós. Se você não tiver a sua vida consagrada a Deus, o seu altar constituído a Deus, você não está na posição. Amém? Deus abençoe.